Olá, seja muito bem-vindo. Que saudade que eu estava de você, de estar aqui compartilhando momentos, dividindo emoções. E hoje então eu resolvi vir aqui para atualizar um pouquinho a minha situação, né? A minha vida. Humildezinha vida. Então, tantas coisas aconteceram e eu pensei em vir aqui em tantos outros momentos, mas infelizmente é, o dia a dia nem sempre é tranquilo, suave, né? E então a gente acaba deixando para depois. E hoje eu resolvi dar uma pausa e vir aqui conversar um pouquinho, né? Atualizar um pouquinho, porque o nosso dia, as nossas 24 horas, não conseguem ser resumidas em alguns minutos, né? Em alguns momentos. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Então, desde o ano passado, eu tenho passado assim por momentos complicados, delicados, né? Situações meio confusas e eu acabei resolvendo passar Natal e Ano Novo na casa do meu irmão, né? Foi um período curto, foram apenas poucos dias, né? Natal e Ano Novo, e depois eu voltei para casa. Mas esses momentos foram importantes para eu olhar mais para mim, refletir um pouco mais sobre a minha vida, né? É, Foram 4 anos bem difíceis e complicados, desde a perda do meu esposo, desde a perda do meu pai e da minha mãe, que foi já um pouquinho mais distante. Então, quando você perde as pessoas que você mais ama, quando você perde a referência, você se olha, mas não se vê, né? Então, as suas vontades, os seus sonhos, os seus objetivos, o foco para seguir em frente, fica tudo muito confuso, né? E eu resolvi que esse ano de 2025 eu iria tentar ser feliz novamente, que eu ia tentar buscar os meus sonhos, tentar viver de uma maneira melhor, mais leve, mais suave. E então eu me permiti uma chance. Eu resolvi me dar uma chance de tentar ser feliz de novo. E então eu acabei conhecendo uma pessoa que me ajudou bastante, né? Me ajudou no sentido de companheirismo, onde eu não estava me sentindo mais sozinha, onde eu me senti amada, né? Se amor não for uma palavra tão forte, mas eu me senti abraçada, né? Meu coração ficou quentinho de novo. E as coisas aconteceram assim muito rápido. Eu falava brincando assim, eu namorei, noivei e casei em um mês. Sim, foi tudo muito fácil assim de resumir, né? Namorar, noivar e casar em um mês. Mas na convivência, no dia a dia, como eu costumo falar, não é tão simples assim. Não é tão fácil. É, eu gostei do que aconteceu, da forma como aconteceu. Eu uma cidade e a pessoa de outra cidade, então foi tudo novidade, né? Era uma cidade que eu gostaria muito de conhecer. Eu sempre tive vontade e nunca tive a oportunidade, que foi São Lourenço. Então eu consegui unir duas coisas ao mesmo tempo. Fui conhecer a cidade que eu amei e a pessoa também que eu gostei bastante. Eu fiquei muito encantada, me conquistou desde o primeiro momento. Eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento. Então
por essa conexão, essa troca de carinho, de afeto, que foi muito intensa, foi rápida, mas foi intensa, e foi recíproco, né? Foi verdadeiro. E aí a gente resolveu, né, ficar juntos desde então. Foi tudo muito rápido, como eu disse, né? Tem apenas 4 meses, mas foi um período assim que, né, de adaptação, porque é difícil você ficar 4 anos sozinha e de repente, assim, na velocidade da luz, você já se vê com outra pessoa. Querendo ou não, algumas comparações acontecem, algumas divergências, alguns desentendimentos, porque acaba, acabou que eu pulei etapas, né? Do conhecimento, do namoro. O namoro é para isso, é para a gente conhecer, saber como que o outro é, né? Conhecer, porque o coração do outro é a terra, né? Que ninguém vê, que ninguém conhece. Então eu pulei essa etapa. Então às vezes o período de convivência é difícil porque está sendo no dia a dia, no decorrer. E por conta dessa mudança toda, eu mudei de cidade, eu saí de Resende, fui morar em São Lourenço, de São Lourenço eu vim para Cruzeiro, hoje eu estou aqui em Cruzeiro, amanhã eu não sei, mas hoje eu estou aqui em Cruzeiro. Passei por muitos momentos felizes, eu passei por momentos difíceis, complicados, mas tudo está servindo para mim de aprendizado, né? Então, como a minha mãe dizia lá atrás, se você faz o que você sempre fez, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, só não erra quem não tenta, só não dá cabeçada quem não arrisca. E nesse ponto eu arrisquei. Arrisquei tudo, deixei tudo para trás para começar uma nova história, com uma nova pessoa, em todos os sentidos, e começar uma vida nova. Estou renascendo, recomeçando. Está sendo difícil? Sim, está. Tem horas que dá vontade de desistir, de jogar tudo pro alto e voltar para Resende ou tentar uma nova cidade, tentar uma nova situação. Então, nesse decorrer de todos esses acontecimentos, ainda surgiu um agravante bem maior. Por quê? Aqui a saúde é meio precária, né? Então ficou um pouco difícil a retomada do meu tratamento, e depois de refletir bastante, de rezar bastante, de pedir orientação para Deus, porque para que me mostre o melhor caminho a seguir, né? Eu resolvi, por conta própria, parar de tomar os meus remédios, né? Depois que eu perdi minha mãe, meu esposo, meu pai, então eu tive uma situação muito difícil na questão emocional, né? Então eu fiquei com depressão, ansiedade, pânico, eu saía na rua, eu desmaiava, me dava crise de choro. Então são muitas coisas que são difíceis de superar sozinha, né? Que quando você tem filhos, quando você tem irmãos, quando você tem parentes, fica mais fácil, mas sozinha e Deus é difícil. Eu não vou aqui negar a ajuda de algumas pessoas, sim, muitas pessoas me ajudaram, né? Não posso ser ingrata nesse momento. Eu sou muito grata às pessoas que gostavam de mim, que gostam de mim, as pessoas que se importam, que se preocupam, que me mandam até hoje palavras de carinho, de apoio. Eu tive, sim, bastante ajuda. Tive muita recusa também, né? As pessoas costumam julgar o que não sabem, o que não conhecem. Mas esse é assunto para outra história. É outro assunto, né? Então eu sou muito grata às pessoas que me ajudaram e tudo. E aí eu resolvi parar de tomar todos os meus remédios controlados por minha conta. É uma coisa que eu não recomendo, porque só eu sei o que eu estou sentindo. Ficar sem os remédios
é uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Porque só eu sei o que eu estou sentindo aqui, ó, na carne, a abstinência desses remédios, por serem remédios muito fortes, né? Então a ausência deles, né, assim, repentinamente, pode trazer consequências desagradáveis, pode prejudicar bastante, né? Mas, enfim, eu tomei essa decisão e tomei essa decisão sozinha. Eu parei, olhei, pensei, tá difícil conseguir um profissional que possa me acompanhar, que possa dar continuidade no tratamento. Então eu fui pro médico dos médicos, né? Eu fui pedir orientação, rezei bastante e falei, vou parar. E de uma hora para outra eu parei. Tem as reações da falta de ar, irritabilidade dá bastante, o peito aperta. Então a abstinência de uma coisa é impressionante, é chocante isso. Então eu não recomendo. Eu recomendo um profissional da saúde, né, para orientar direitinho como deve ser a falta disso, né? Então tá sendo muito difícil ficar sem os remédios. Esses dias estão sendo bem difíceis mesmo. Já está completando quase um mês que eu estou sem os remédios. Mas, mesmo assim, olha aqui. E eu não tenho unha. Então, essas são algumas das reações. Mas, mesmo assim, eu não estou arrependida de ter parado com os remédios. Não recomendo para ninguém. Foi uma escolha minha e posso, né, estar sofrendo as consequências disso, né? Tudo tem consequência. Consequência boa, consequência ruim. Então, é a minha vida. A minha vida depende das minhas escolhas. Por mais próximas que as pessoas sejam, por mais que as pessoas nos queiram bem ou não, né? Existe muito afeto disfarçado por aí. Mas, enfim, é a minha vida, foi a escolha que eu fiz. Eu estou utilizando o livre arbítrio, né? Deus nos deu o livre arbítrio. A gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. Às vezes, a gente acaba aprendendo dando cabeçada, né? A nossa vida não vem com manual de instrução, né? E como eu disse, sozinha tudo é mais difícil, mas eu também não sou mais criança. E então eu tô sofrendo as consequências de todas as minhas escolhas, todas. De recomeçar o meu trabalho no canal, que, né, eu perdi o acesso, então eu tô com aquele canal de tricô novo, recomeçando, falta pouco para monetizar, mas eu creio que vai dar certo, né? Eu tenho essa esperança em mim, né? Se eu não acreditar em mim, aí é o fim do mundo. Mas eu tenho fé de que vai dar certo o meu trabalho, eu tenho fé que vai dar certo essa falta dos remédios, né? Eu não nasci com esses problemas de depressão, ansiedade, pânico e o que está vindo de brinde junto com isso, né? Então, eu não nasci com essas coisas. E sou filha de Deus, né? Eu nasci para ser amada, para ser bem tratada. É o que eu desejo para todo mundo. Eu acredito que todo mundo merece. Às vezes a gente faz umas escolhas erradas, às vezes a gente segue por um caminho mais fácil e tudo isso tem consequência, né? Como eu estava falando sobre consequências, então eu estou sofrendo as consequências da abstinência dos remédios, eu estou sofrendo as consequências de uma nova vida numa outra cidade, eu estou sofrendo as consequências de tudo isso. E
nessas consequências surgem vários pensamentos, várias coisas que me deixam confusa, né? Me deixam perdida às vezes, dá vontade de sair, abrir a porta e sumir, sabe? Alguém já teve isso? Essa vontade de sair no mundo, sumir, sem querer saber de ninguém, sem querer que ninguém saiba de você, se você tá vivo, se você tá morto, se você, sabe? Às vezes dá umas crises assim, que dá vontade de sumir, desaparecer do mapa, sem dar notícia para ninguém, sem ter notícia de ninguém. Eu tô passando por isso constantemente e às vezes me dá até um pouquinho de medo. Mas, diante de tudo isso também, eu resolvi, né, focar no trabalho, de voltar a trabalhar e tudo. Já comecei aqui, inclusive, a fazer toquinhas para doação com sobrinhas de lã, né? Eu recebi um pedido, então eu preciso fazer 20 toquinhas para um asilo na cidade aqui próxima, né? Não é tão vizinha assim, mas para um asilo aqui. Então, tô me sentindo útil, né? Apesar de tudo, dessa vontade de sumir, porque o sentimento, às vezes, de você ser excluído das coisas, de você ser deixado de lado, esquecido, esse sentimento é muito ruim. Então, quando aparece isso, alguém lembrar de você para ser útil, né? Para fazer o bem, então isso aqui me conforta um pouco, meu coração fica quentinho de saber que eu ainda tenho uma utilidade, né, no meu tricô. Eu sempre recorro ao tricô. Sempre me acompanhou. Eu aprendi com a minha mãe o tricô quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, onde eu fazia as roupinhas das minhas bonequinhas com sobrinhas de lã. As sobrinhas que eu aprendi. Então, quando ela se foi, eu fazia o tricô porque eu me sentia próxima a ela, né? Então, essa aqui é a minha terapia, esse aqui é o meu remédio, é isso aqui que está me salvando, que me salvou nos momentos mais difíceis, onde o meu ia várias vezes para o hospital e aonde eu ia levava o meu tricô todo momento. Então, o tricô é a minha terapia, sim, me acalma, me salva nos momentos mais difíceis, me livra dos pensamentos mais absurdos. Então eu tô focando no trabalho, eu tô focando aqui nessa encomenda, né? Tem que fazer 20 toquinhas para doar pro asilo e eu vou ver se eu consigo fazer mais, né? Mas como nós já estamos em junho, hoje, 1º de junho, eu preciso correr contra o tempo e dedicar o canal também, né? Eu preciso monetizar o canal de tricô, eu preciso das horinhas que faltam para que eu possa novamente fazer a parceria com a plataforma e começar a receber. Eu tenho fé que tudo isso vai dar certo, né? Quando a gente tem um foco, uma determinação para seguir em frente sem prejudicar ninguém, sem enganar ninguém, sem passar a perna em ninguém, quando você tenta seguir da melhor forma possível, as coisas caminham para o lado certo, né? Então, eu tenho fé e eu tenho esperança. E é isso, eu vim aqui dividir esse pouquinho da minha vida que já está durando um tantão daqui de minutos. De qualquer forma, eu agradeço muito, 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 muito por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.